8h34. Vamos ajustar aqui a luz, né? Vamos lá, galera. Ouvindo aqui um Alceu Valença, né? Eu acho que eu assustei aqui, porque tem tanta luz, né? Que eu tô ficando mais clara. Tá todo mundo aí? Vamos chegando. Vocês que estão chegando, sejam bem-vindos, né? Essa live. Tem uma galera entrando aí. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Faça um sinalzinho aí. Tem uma música aqui. Bacana, uma galera entrando. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos falar aqui sobre algumas questões sobre comportamento. Enquanto a galera vai entrando aí, a gente vai aqui. Tô esperando vocês. Muito bom. Sejam bem-vindos. Vou tirar o som aqui, né? Agora sim. Esperando vocês se adentrarem. Muito legal contar com a companhia, com vocês aqui nessa noite, né? Muito bacana mesmo. Uma galera já entrando aí, acenando. Sejam bem-vindos. Muito legal a presença de vocês todos aqui. Vai fazendo o seguinte, né? Vai lá, encaminha aí a live aí para mais pessoas. Vamos falar de comportamento, vamos falar de psicologia raiz, porque eu sei que por aí tem muita fuleiragem, né? E as pessoas às vezes confundem as nossas formações. Então esse é um espaço de falar sobre comportamento, falar sobre psicologia raiz. Muita gente chegando aí, muito obrigado, sejam bem-vindos. Vocês já sabem, né? Meu nome é Ariana Fidelis, mas é sempre bom lembrar. É uma satisfação contar com todos vocês aqui nesta noite. Encaminha aí a live, vai para mais pessoas que precisam ouvir, participar, me dar essa força aí e conto com vocês falar sobre esse tema, né? Deixa eu ajeitar aqui para o som não tocar mais, né, pessoal? Falar sobre comportamento, né? Tô vendo que uma galera tá entrando aí. Vamos falar um pouco sobre comportamento, né? Sobre essa estrutura, né, que faz parte de toda a nossa vida e de todas as nossas ações, é o comportamento. E eu gosto muito, como estudiosa do comportamento, a gente não pode falar analista do comportamento, porque dentro da psicologia existe algumas subdivisões, e essas subdivisões às vezes faz com que a gente fique com umas divisõezinhas da faculdade que são totalmente complexas e às vezes tão desnecessárias. Mas vai convidando, vai compartilhando aí, clica nesse aviãozinho aí e vamos compartilhando aí essa live que vai ser muito bom. Vamos falar sobre comportamento. Você pode ir já mandando sua dúvida de acordo com que eu entrar aqui no assunto. Eu sei que as dúvidas podem surgir e aí você já pode me encaminhar aí a sua dúvida no nosso chat aí, participando, interagindo comigo. Eu vou ficar muito feliz em ouvir vocês, em ouvir as considerações. Não se esqueçam de encaminhar a live para mais uns 10 amigos, né? Não se esqueçam, estou aqui de olho no chat, vendo que minha amiga Bruna Luiz entrou, um monte de gente, Jainara, topzera. Galera, o objetivo, né, de fazer a live aqui sempre é trazer esclarecimentos. Eu sei que muitas pessoas entram em contato comigo pelo direct, pelo WhatsApp, pelo Instagram, e muitas pessoas têm muitas dúvidas, né, acerca da psicologia, dessa ciência, e eu sei que muitas vezes, com o avanço da internet, por um lado, foi muito bom, muito bacana saber que o conhecimento está sendo expandido. No entanto, muita coisa estranha vai acontecendo aí.
E as pessoas vão confundindo os nossos conceitos com outros conceitos de outras ciências. Então, é justamente para isso, né, que eu estou aqui nessa noite. E essa live, ela vai sempre ser às quartas-feiras, às 20h34, 20h34, porque é para você ficar gravado esse número aí, nas quartas-feiras, para a gente discutir isso, falar sobre comportamento, falar sobre mudança de comportamento, falar sobre tantas outras coisas que nós da psicologia podemos contribuir com as pessoas, um conhecimento de fato científico, né? Porque eu gosto de enfatizar isso, né? Porque a psicologia, ela é um conhecimento científico. Então, chama mais pessoas, chama mais amigos. A nossa live começou. Você pode mandar suas perguntas acerca desse universo, né? Que eu vou falar aqui sobre comportamento humano. Mas então, vamos lá. Vamos começar a entender um pouco sobre o que é, né, o comportamento. Eu gosto de falar que o comportamento é ação. São todas as suas ações que você faz na sua vida. Então, se você está falando, você está se comportando. Se você está caminhando, você está se comportando. Se você está pensando, você está se comportando. Se você está aqui me assistindo, é um comportamento de assistir. Se você está aí passando o seu feed, vendo as coisas, você está se comportando. Você se comporta o tempo todo e as pessoas, elas conseguem, de uma certa forma, fazer uma análise do comportamento, do nosso comportamento, a partir disso, né? Porque o comportamento é a instância superficial, né? A instância fora que todos nós temos, né? Então, eu vejo você andando, eu sei que você está se comportando. Eu vejo você falando, eu sei que você está se comportando. Então, o comportamento é isso. O comportamento é toda a ação. É todo ato e efeito de agir. Então, nós nos comportamos o tempo todo. Eu costumo dizer isso, né? A psicologia, então, o que ela faz? Ela é uma ciência que estuda o comportamento. Através do seu comportamento, nós podemos traçar infinitas possibilidades. Através do seu comportamento, nós podemos saber se você está dentro de um curso aceitável e dito normal. A gente não gosta muito dessa palavra normal, né? Porque fica soando como algo que existe algo que não é normal, né? Então, esse é um parâmetro bem, assim, subjetivo. Mas é exatamente isso, né? É quando você tem um curso de desenvolvimento dentro daquilo que é esperado do seu contexto cultural, de onde você está inserido dentro da normalidade. Então, vamos lá. Para a gente entender o seu comportamento, e acima de tudo, para você entender por que você não muda de comportamento, você precisa entender, primeiramente, a estrutura que está por trás disso. Então, vamos lá. Primeira coisa é entender o comportamento. Tudo que você faz, toda maneira que você está aí fazendo, vivendo a sua vida, é um comportamento. São vários comportamentos o tempo todo. Você se comporta o tempo todo. Esses comportamentos ditam muito como você está de humor, como está o seu estado, né? Se você está feliz, se você está triste, você está emburrado, né? As pessoas conseguem perceber. É claro que, de acordo com o que você vai crescendo, você vai tendo artimanhas para ir controlando ou não o seu comportamento. Então, por exemplo, você pode ter já formas de camuflar a sua tristeza, camuflar a sua angústia. Você já pode ter aprendido como disfarçar, né? Então, é exatamente isso. O que acontece? Todo comportamento, então, é ação. Você se comporta o tempo todo. Mas existe uma diferença. As pessoas falam assim: Ariana, mas aquela pessoa, ela não tem atitude. E aí, sempre isso aparece no consultório, na escola, na faculdade, quando eu vou dar aula, os alunos sempre perguntam: professora, se tem uma diferença? Então aquela pessoa, ela é de atitudes ou ela é de comportamentos, né? E aí eu sempre digo, galera, é uma divisão didática, porém nós na psicologia, isso para nós é muito claro. Comportamento é ação, é aquilo que está externo a você, é tudo que a gente consegue ver,
né? As atitudes, para nós da psicologia, está relacionada ao seu ato de pensar, né? Então, tem alguns, inclusive, ainda que falam que as atitudes também, o pensamento é um comportamento. Mas, tirando e colocando de uma forma mais geral, para ficar bem claro, a atitude é pensar. Então, eu costumo dizer que tem um monte de gente que pensa, milhares de pessoas pensam, uma boa quantidade de pessoas pensa e fala, né? Que tem o comportamento de falar. Um pouco de pessoas pensa, fala e faz. E quando eu falo fazer, é justamente se comportar. Então vejam só, existem várias pessoas, muitas delas só ficam no pensamento. Você pode ter aí já se deparado com isso. Poxa, entrando e saindo e eu continuo aqui do mesmo jeito. Nossa, eu conheço alguém que entrando e saindo e essa pessoa continua da mesma forma. Entrando e saindo e eu estou com o mesmo posicionamento. É exatamente isso. Entrando e saindo e aquela dieta que eu falei que ia fazer, eu não faço. Entrando e saindo e eu digo que vou terminar aquele relacionamento, vou começar uma nova carreira, vou estudar mais, não vou acumular minhas tarefas e nada acontece. Então veja, nós somos seres atitudinais. O tempo todo nós temos atitudes. Mas nós somos seres de uma certa dificuldade de colocar aquilo que nós pensamos em ação. Apesar de nos comportar o tempo todo, muitos dos nossos comportamentos são estruturas que já estão nos atrapalhando, mas nem por isso a gente modifica essa estrutura. Então vamos lá. Você já se perguntou por que que você tem tanta dificuldade para mudar? Você já se fez essa pergunta? Será que as pessoas já te apontaram algo que você desconhece e que por muitas vezes você fica assim, não, não, acho que é. Eu acho interessante quando os clientes estão ao encontro que eles falam assim, não, mas eu não tenho isso não. Aí eu digo, será? Pense sobre isso. Qual que é o significado que isso tem para você? Porque muitas vezes as pessoas não aceitam que tem determinado comportamento, determinada ação, tem determinada maneira de agir. Mas pensa aí comigo, por que que muitas vezes você não muda? Você já se fez essa pergunta? Aproveitando para falar que a gente está começando e você pode ir lá, chama mais alguns amigos, vem correndo aqui para a live, faça a sua pergunta, compartilhe aí com a galera, né, para que a gente possa ir expandindo o conhecimento, que a gente vai falar aqui de psicologia raiz. Estou vendo aqui a Lucélia, muito bom, Lucélia, contar com você, a Clara e tantos outros, né, que estão aqui, muito bacana. Sejam bem-vindos. Envia lá para mais pessoas, fala que a live começou, o poder das pequenas mudanças. Estamos aqui aprendendo sobre comportamento. Então, você já fez essa pergunta para você? Quantas vezes você já se perguntou por que eu tenho tanta dificuldade em mudar? Por que eu tenho tanta dificuldade em fazer isso, em fazer diferente, em me comportar de uma forma diferente, né? Nosso comportamento, gente, ele é uma estrutura. Trago uma analogia como de uma casa. Quando você vai construir uma casa, você precisa de um terreno, e o terreno ele vai receber um preparo, e aí depois vão sendo construídos alicerces, e depois vão sendo levantados as paredes, né, com tijolos e tudo mais. Se usa diversos materiais. Então, nós somos da mesma forma, nós temos um terreno que vai sendo preparado, esse terreno ele vai sendo preparado ao longo dos anos, ao longo do nosso processo de desenvolvimento, né? Esse terreno vai sendo preparado e o que que acontece? Muitos dos nossos comportamentos, e se eu puder dizer e arriscar todos,
eles são de uma herança familiar. Então, começa a analisar aí o seu jeito de se comportar. Começa a pensar aí, como que você se comporta? Provavelmente, gente, você se comporta aproximadamente muito próximo, quando eu digo aproximadamente, eu digo muito próximo, muito perto de alguém da sua família, ou melhor, alguém que teve aí, que você teve a sua criação. Então, veja, se você viveu com o seu pai e a sua mãe, você vai se parecer com o seu pai e com a sua mãe, um pouco mais de cada um. Se a pessoa que você conviveu foi sua avó, você nem viu seus pais, você não sabe, eles faleceram, te abandonaram por algum motivo. Foi a minha avó que me criou, Ariana. Então, você se parece com a sua avó. Então, chega mais, manda essa live para mais pessoas, porque aqui que é psicologia raiz, hein? É sem fuleiragem. Vamos lá. Então, e é psicologia sem mimimi, né? Porque eu gosto de dizer que todo mundo gosta de falar que psicólogo é cheio de mimimi, mas eu gosto sempre e gosto de apresentar uma psicologia sem mimimi, né? Uma psicologia raiz mesmo. Então, veja só. Você fala que você conviveu com uma madrinha, você foi deixado na casa da sua madrinha, então provavelmente o seu comportamento é parecido, muito semelhante com aquela pessoa que você conviveu. O que acontece? Muitos de nós, a gente começa a negar isso, porque provavelmente a gente pode ter tido alguma dificuldade com essa pessoa. Então, por muitos anos, eu vejo isso constantemente no consultório, as pessoas negarem, não, eu não pareço com a minha mãe. E aí, quando a gente começa a investigar a pessoa tem algum problema, né? Alguma dificuldade com o seu pai ou com a mãe. Mas isso é um fato. O nosso comportamento, ele muito se assemelha com os pares, né? Com as pessoas que estão mais próximas de nós. Então, é muito improvável dentro da ciência psicológica a gente afirmar disso. Aí, quando as pessoas falam assim, mas Ariane, e os antepassados? Bom, aí são diferentes linhas da psicologia. Aí eu tenho um enfoque teórico, né? Então, o comportamento é isso, essa ação. Então, com quem você viveu, muito diz sobre as suas ações. A forma como você foi criado, o ambiente em que você estava. Tem diferença entre a pessoa que esteve num ambiente, num clima de uma família equilibrada, uma família que tinha referências de caráter, é diferente de uma pessoa que está numa família disfuncional, é diferente de uma pessoa que os pais são falecidos, é diferente de uma família que foi exposta à violência doméstica, entendeu? Então, isso tudo é diferente. Depende do contexto social de onde você está, é a forma que você se comporta. Então, para você entender, primeiramente, anota aí no seu caderninho já, para você entender sobre a forma como você se comporta, você tem que estar claro quais são os comportamentos e quais são as influências que você tem no seu comportamento. Então, quem são as suas influências? Mais maternas, mais paternas? Não foi a minha avó? Não é outra pessoa de referência? Então, começa a fazer esse mapeamento. Você não consegue compreender sobre o seu comportamento se você não entender de onde vêm as suas raízes, né? Você não consegue entender seu comportamento se você não souber quais são os pares. Então, a primeira coisa para você entender por que você age dessa maneira, talvez porque que você é agressiva, talvez porque que você desiste das coisas, talvez porque que você é muito desmotivado, talvez porque que você é muito desacreditado, porque que você tem esse comportamento avarento, talvez porque que você é muito desligado, esse jeito seu. Faça uma pesquisa com seus pares. Faça uma pesquisa com seus pares. Quem são seus pares? Aquelas pessoas que cuidaram de você durante o seu processo aí de desenvolvimento. Então, a primeira coisa para você entender do seu comportamento é isso. Entenda que você se comporta o tempo todo, primeira coisa. Segundo, faça uma busca sobre a sua herança familiar.
E depois disso, então, quando você começa a se questionar por que você não muda o seu comportamento, uma das grandes chaves dessa pergunta está na análise da sua herança familiar, né? Você precisa ter essa compreensão das estruturas, né, dessa herança familiar. Então, como então eu posso mudar o meu comportamento? Pergunta de $1 milhão. Pergunta de $1 milhão. Vocês estão caladinhos aí? Compartilhe essa live, você que está chegando agora. Nós estamos falando aqui sobre mudança de comportamento. Nós estamos falando aqui sobre comportamento, sobre herança familiar. Manda sua pergunta aí no chat, aproveita e faz a sua pergunta, porque aí eu posso responder aqui para você a sua dúvida. Então, quando você chega ali, 31 de dezembro, e você se pergunta, cara, o ano passou de novo e eu não mudei, o que está acontecendo, né? A Júlia está aqui colocando que mudar o comportamento é o mais difícil. Primeiro fazer a análise, né, Júlia? Fazer a análise das estruturas, fazer a análise da herança familiar e identificar da onde que o comportamento veio é uma parte mais simples. Eu não diria que é tão fácil, né? Mas, assim, talvez seja mais simples. A gente conseguir traçar aí essas ligações, né? Fazer esse liga com esse liga com esse, essa característica parece com o pai. Por isso que sempre quando as pessoas vão falar com um psicólogo a primeira vez, não sei aqui se todo mundo já falou, a gente sempre pergunta da história, né? Sempre se pergunta da história da vida da pessoa e tudo mais. De onde ela veio, como que é a família dela, se tem quantos irmãos, qual é a ordem, quem é ela no rolê, né? Então, a gente sempre faz essas perguntas, se teve aborto, se não teve, se teve rejeição, se não teve. Por quê? Porque a herança familiar é muito importante para nós, da psicologia. Então, até digo que se você foi num psicólogo que não fez essa investigação, a gente já tem que começar a suspeitar, né? Então, negar essa herança familiar é um erro na análise do comportamento, viu, gente? É um erro de qualquer profissional, porque eu sei que aí tem muita gente que fala que faz, né, e que muda, que é especialista em mudança de comportamento, mas que algumas coisas são falhas, né, feitas justamente nesse processo aí do desenvolvimento, do primeiro encontro, da questão do levantamento. Então, a gente faz todo esse levantamento, e aí você se pergunta, por que eu não mudo, Ariana? Por que eu não mudo? Então, vamos lá. Primeira condição, gente, para você mudar é que o comportamento, escuta isso só, anota aí, o comportamento, ele só é modificado quando algo está te incomodando. Quando eu falo isso, as pessoas ficam loucas. E eu digo sempre, esse comportamento não te incomoda. Eu digo sempre, esse comportamento ainda não doeu. E aí os meus clientes falam assim, mas Ariana, dói muito, tá doendo a alma, tá doendo. Mas não é mudar o suficiente para que você possa ter uma ressignificação, para que você possa transformar o comportamento. Quando eu falo doer, gente, não entende só uma dor física, mas é uma dor de um incômodo tamanho que você começa a reavaliar as suas ações. Então, eu digo sempre que tem muita gente que tem resistência de ir ao psicólogo e eu falo que essas pessoas não sentem um desconforto tamanho para que elas possam mudar. Então, quando as pessoas me perguntam, tem como convencer alguém a ir fazer psicoterapia? Eu digo muito pouco provável que não. Por quê? Porque quando o outro ele não entende que ele precisa mudar, que aquele comportamento é um comportamento inadequado, você que está do lado dele, que está fazendo alguma coisa, pouco provável vai conseguir, né, convencê-lo de que ele precisa mudar. Então, veja,
Essa mudança ela tem que ser de dentro para fora. Parece um jargão, parece simplista, mas algo tem que mover dentro de você. Coisas têm que se mover dentro de você para que você se movimente em busca da transformação do comportamento. E isso só acontece quando? Isso só acontece quando há uma dissonância. O que é uma dissonância? Um desconforto do estado atual. Enquanto você não sentir um desconforto do estado atual em que você vive, o seu comportamento não vai mudar. Você que está chegando aí agora, uma galera tá aqui, manda a live aí para outras pessoas, fala que nós estamos aqui falando sobre mudança do comportamento, manda seus comentários, manda sua pergunta, tô aqui esperando vocês, viu? Sejam todos bem-vindos, manda sua pergunta aí, a gente está aqui falando por que é tão difícil mudar. Então, olha só, essa dissonância, ela é a engrenagem, ou seja, ela é o combustível para a mudança. Então, analisa aí, faz um checklist aí, faz um checklist aí de quais situações são dissonantes dentro de você. Ou seja, quais são as situações que te incomodam. Quais são as situações que estão vibrando dentro de você e te pedindo, por favor, olhe para isso. Porque, galera, uma das tarefas que a nossa mente tem é de impedir a mudança. Pensa, a gente gosta tanto do lugarzinho quentinho, a gente gosta tanto do nosso colchãozinho fofinho, maravilhoso, a gente gosta tanto do nosso estado que a gente tem muita dificuldade de mudar. E uma das tarefas da nossa função psicológica é justamente impedir a nossa mudança. Já pensou nisso? Uma das tarefas que te impede a mudar é você mesmo. Então, veja, nós estamos tão acostumados, tão aquecidos, tão envolvidos naquela situação, que a gente fala, ai meu Deus, mas se eu mexer, a unha tá tão quietinha e ela vai inflamar, né? Então, veja, o comportamento ele só modifica quando há uma dissonância. Então, eu te pedi aí para você fazer uma análise. O que está dissonante dentro de você? O que te incomoda nesse momento? Né? Quais são os comportamentos? Quais são as suas ações? Eu não estou aqui falando de atitude. Lembra que no começo eu falei que atitude é diferente de comportamento? Que atitude é só pensar. Então, não quero saber do que você fica pensando, não. Eu quero saber dos seus comportamentos. Uma dica para você. Geralmente, o comportamento que você precisa mudar é aquele que incomoda muito as outras pessoas. Você já pensou nisso? Então, o que está incomodando outras pessoas aí? Que provavelmente alguém já chegou em você e falou assim, cara, você precisa mudar isso. Olha, você não pode passar disso. Você precisa mudar esse comportamento seu. Provavelmente é esse. Né? Porque os nossos familiares, apesar da gente não dar muita importância para o que eles falam, eles geralmente têm o feeling, né? Eles têm aquela leitura sobre algumas de nossas ações que não estão muito adequadas. Então, pensando nisso, né? Eu sempre acompanho pessoas constantemente aí em toda a minha carreira. Eu pensei num programa de fazer com que as pessoas comecem a se movimentar e buscar algumas formas de mudar esse comportamento. Então, eu desenvolvi, né, o PMGA. Vocês estão vendo aí constantemente na minha rede social. O que é exatamente isso? O PMGA é o poder das pequenas mudanças. É exatamente, pequenas mudanças trazem grandes avanços. Quando eu pedi para você fazer uma leitura aí do que está dissonante, o que está te angustiando, é justamente isso, né? É quando você começa a entender aquilo dentro de você que precisa ser mudado. Essa é uma das minhas tarefas, né? É fazer com que as pessoas caminhem para que essas mudanças aconteçam. E voltando àquela pergunta inicial, onde eu falei, por que será que você não muda, né, o comportamento? Eu gosto de falar isso.
o ano tá quase acabando e tá chegando o momento, não é assim, pessoal, da gente começar a fazer as nossas promessas, né? Ano que vem vai ser diferente, ano que vem eu vou ler o livro, ano que vem eu não vou deixar nada atrasar, ano que vem eu vou emagrecer, ano que vem eu vou largar de ser sedentário, ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer aquilo. E na verdade eu te convido para começar essa mudança do ano que vem hoje. Né? Então, manda a live aí, fala pra pessoa, dá aquele cutuque, fala, ó, vem aqui assistir, porque você precisa de mudar, pensar na mudança do ano que vem, hoje. Então, primeira coisa que você tem que sair aqui hoje dessa nossa primeira live sobre pequenas mudanças e grandes avanços, é você fazer esse diagnóstico inicial. Como que você faz esse diagnóstico inicial? Faz esse levantamento dos comportamentos que você acha que precisam de ser modificados. Quem tem muita dificuldade, pede ajuda para a família, vai lá corajoso, vai lá corajoso, vai lá corajosa e fala assim, deixa eu te falar, vocês podem fazer uma avaliação aqui sobre meu comportamento? O que vocês acham? Quais são as minhas ações que talvez incomodam vocês? Vamos lá, ver se você tem coragem. Então, o que acontece? Você primeiramente precisa fazer esse levantamento. Com quem que você se parece, né? Com quem que você se parece? Você se parece com quem da herança familiar? Depois de fazer isso, você começa então a se questionar sobre o porquê que você não muda. E lembrando que uma das tarefas da nossa mente é proteger a gente da mudança. Veja isso. Todas as vezes que você se propõe mudar, uma das tarefas da sua mente é fazer com que você não mude. Por quê? Porque nós gostamos muito da zona de conforto. Eu não sou contra a zona de conforto, porque eu sei que na zona de conforto você produz um pouco melhor. No entanto, a zona de conforto ela pode te deixar num estado de estático, né? E o que a gente precisa, então? Sair da inércia. Então, eu te convido hoje para você começar a quebrar a inércia. Como? Com pequenas mudanças. Galera, uma das coisas que a gente mais erra é porque a gente não estabelece prioridade de mudanças. Então, o que você quer mudar? Você erra porque você não estabelece prioridades para mudar. Você erra porque provavelmente você coloca metas altíssimas. É muito comum no consultório eu perceber isso. Por que eu estou aqui falando, divulgando, intensificando sobre o poder das pequenas mudanças? Porque é pequenas mudanças diárias que vão fazer a diferença na sua vida. Você só vai ler um livro quando você começar a ler uma página. Você vai caminhar só 20 quilômetros quando você começar a caminhar 10 metros. Você só vai emagrecer 50 quilos quando você começar a perder 10 gramas. Então, você só vai modificar a relação tóxica quando você aprender a falar um não. Então, veja. Não adianta você ir lá, essas caminhadas, emagrecer, pode até ser simplistas, mas relacionamentos complexos, a gente demanda mais um tempo. Mas você só consegue romper com esse ciclo se você começar a analisar aquilo que está dissonante dentro de você. E aí eu te pergunto de novo, dissonante, para você que está chegando agora, é tudo aquilo que está te incomodando. A dissonância é o desconforto com o seu estado atual. E o que é que está te incomodando? Então, eu te convido hoje para estabelecer isso. Pequenas mudanças trazem sim, e eu vou ser enfática, grandes avanços. Esse é um programa que eu desenvolvi justamente para mostrar para as pessoas que pequenos passos podem fazer toda a diferença na vida dela. Muitas pessoas têm muita resistência com a psicoterapia porque acham que ela é longa e, na verdade, não é. É claro que há casos e casos, depende muito da estrutura que nós estamos lidando. Eu sempre costumo dizer isso, as pessoas ficam muito receosas porque existem tipos de intervenção psíquica que demandam um certo tempo. Não fique pensando você que uma estrutura comportamental, ela muda de uma semana para outra. Te convido a me dizer aí no chat, a pensar, quantas vezes você já propôs se mudar e não mudou? Quantas vezes você já se propôs a mudar o seu comportamento e não mudou?
Então, pensa aí comigo. É justamente pensando nisso que eu desenvolvi esse programa. Esse é um projeto bacana e que já há algum tempo eu faço isso. É claro que não com esse recorte, mas é que tem esse objetivo de mostrar o poder das pequenas mudanças. Como as pequenas mudanças podem impactar na sua vida e no seu estado psicológico. Quantas pequenas mudanças que a gente pode fazer? Porque muitas vezes nós erramos porque nós estabelecemos metas altas. Eu digo pequenas mudanças porque são elas que vão garantir a sustentação comportamental. Tem muita gente colocando aqui no chat que já tentou mudar várias vezes e é sem sucesso. Por quê? Porque justamente no meio da nossa caminhada vai acontecendo coisas. Se acontecer coisas, a gente costuma voltar para a estaca zero. Então, o que você precisa fazer para mudar? Treinar o seu comportamento. E é isso que eu te convido a começar a fazer hoje. Comece a treinar. Mas qual comportamento, Ariana? Escolha um comportamento. Um comportamento. Primeira coisa, você tem que escolher um comportamento. Você que está chegando aqui agora. Escolha um comportamento que te incomoda. O comportamento que me incomoda é não conseguir acordar cedo. Então, escolha um comportamento, né? A Júlia está compartilhando aqui que está tentando aos poucos, uma hora vai. Exatamente. É de grão em grão. É grão em grão. Por quê? Escolha um comportamento. Escolha um comportamento que você quer modificar. E aí, nesse um comportamento, você tem que entender que por trás dele tem uma estrutura. Quer ver? Vou analisar um comportamento aqui. Vamos lá. Vamos pensar no comportamento de mudança de hábitos, sair do sedentarismo e começar a fazer atividade física. É muito simples a gente ir lá e falar assim, vou fazer a minha inscrição na academia, vou pagar o pacote de 6 meses, quem nunca? E aí, os primeiros 2 meses a gente vai firme e forte, a partir do segundo mês a gente começa a faltar, e aí depois a gente abandona o pacote de 6 meses, né? Que a gente foi 4,5, assim, no máximo, né? Conhece alguém assim? Então, vamos lá, com esse comportamento. Gente, para você entender por que você é sedentário, você tem que analisar toda a sua vida e os ganhos que você teve em não fazer atividade física. Até agora você não perdeu nada. Provavelmente você está aparentemente bem de saúde. Provavelmente você está aparentemente dando conta das suas coisas. Você não tem um exame interno, um raio-x, uma ressonância magnética que te fala, olha, tal ponto tem isso, tal ponto tem isso, tal ponto tem isso. Não é verdade? Então, você já teve ganhos com o sedentarismo. Agora, para você mudar isso, você precisa o quê? Empregar uma força. E, acima de tudo, você tem que estar incomodado. Provavelmente, esse incômodo vai ser um incômodo físico, porque quando as pessoas são sedentárias, provavelmente elas têm um incômodo físico. Esse incômodo físico vai fazer com que você possa se movimentar. Mas, Ariana, como eu posso ter a certeza que eu deixei de ser sedentário? Você tem que ter modificado a sintonia do seu comportamento há mais de 3 meses. Então, gente, não pense que uma estrutura comportamental, e aqui eu estou falando de uma coisa, leva minimamente, porque as pessoas gostam de números, a gente tem que aprender a estabelecer. Na psicologia, a gente começou a aprender a estabelecer isso. Então, provavelmente, antes dos 3 meses, você não vai ver nenhum tipo de resultado. E algumas pessoas, antes dos 6 meses, não. Então, por que eu estou dizendo pequenas mudanças? Porque se você estabelecer alvos gigantescos, provavelmente, quando chegar nos 3 meses, você vai falar para mim assim, aquela psicóloga charlatã, falando coisa errada, vendendo na internet, mentiras. E, na verdade, não é. Você não muda uma estrutura de anos em dias. Você não muda uma estrutura de décadas em semanas. Você precisa ir passo a passo. Então, nessa noite aqui, eu começo a dizer sobre o poder das pequenas mudanças. E eu quero que você comece a pensar qual a pequena mudança que você vai começar a realizar amanhã. E aí eu te convido também
para que nessa viagem aqui, vocês começam a me marcar lá e me marca lá e coloca assim, Ariana, essa pequena mudança. Porque aí a gente começa a movimentar aqui o enredo, né? E ver como que isso vai funcionar, né? Eu acredito e tenho plena convicção que pequenas mudanças podem mudar a sua vida. Né? São ajustes no seu comportamento, são ajustes no seu jeito de ser, que caso estejam te incomodando, que podem sim ser modificados. Então, papel e caneta na mão, primeiro, faça uma lista, ó, a dica de ouro da live. Faça uma lista dos comportamentos, porque não é só um, eu sei que não é só um. Faça uma lista dos comportamentos que te atrapalham. Dentro dessa lista, depois elenque, né? Faça aí uma eleição, faça um ranking do primeiro ao segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, décimo, do que mais te incomoda. Depois deste momento, escolha aqui, já anota aí, Júlia, a Júlia já está anotando. Escolha qual é o que realmente causa muita, mas muita dissonância mesmo, né? E depois de fazer essa lista, você tem que escolher o que te causa muita dissonância, que é aquele comportamento que é a pulga atrás da orelha, que é aquele comportamento que é o seu calcanhar de Aquiles, que é aquele comportamento que já te causou vários danos, que é aquele jeito que você tem que já te causou problemas, déficits, dores, angústias e muito mais, né? E aí, neste primeiro comportamento, eu começo a te pedir para você elencar as pequenas mudanças que você vai fazer. Então, para modificar a ansiedade, eu vou fazer isso. Para modificar a procrastinação, eu vou fazer isso. Para modificar o comportamento sedentário, eu vou fazer isso. Então, é exatamente isso. Estabelecer quais são as pequenas. Por quê? Porque grandes mudanças exigem muito emprego de força, né? E isso a gente sabe que demanda tempo. Toda ação, ela demanda um tempo. E muitas vezes, às vezes, eu me lembro quando eu fazia natação, e a largada é muito importante para o atleta de natação, né? Porque ele dá aquele impulso e ele já sai quase no meio da piscina, né? Então, aquela saída era muito importante. Inclusive, a gente ficava horas e horas e horas treinando só a saída, né? Só a saída. Por quê? Porque isso é muito importante para o atleta. Essa saída é tão importante quanto essa mudança que você vai estabelecer. Então, se você não estiver consciente daquilo que de fato você precisa de mudar, você pode abrir um leque de coisas e não conseguir fechar o leque. Você pode abrir um leque de dissonâncias, você pode abrir um leque de estruturas que você precisa mexer e modificar, e aí acaba que você não modifica nenhuma, e as coisas se perdem, e os anos se passam e nada é feito, como comumente eu e você faz. A Ariana também tem dificuldades nisso, mesmo sendo cientista do comportamento, a gente sabe que o comportamento é algo difícil, é uma estrutura que a gente, para modificar uma coisinha só, a gente precisa movimentar várias coisas. Então, faça essa lista, anote aí quais são os comportamentos que você está tendo essa dificuldade, né? Faz aí essa lista. E aí, comece, então, a estabelecer quais são as pequenas mudanças que você deseja alcançar. E aí, na próxima quarta-feira, eu te encontro aqui, nesse bate-canal às 20h34, para a gente falar sobre mais dos poderes das pequenas mudanças. Você deixa seu comentário aí, o que você achou desse nosso momento, desse nosso bate-papo. Eu vou sempre trazer material voltado para essa parte e dizer que
Tem um programa, um projeto desenvolvido para isso. Se você tiver interesse, você pode me mandar uma mensagem lá pelo direct, né? Entrar em contato comigo, nenhum problema. E vamos falar mais sobre isso, né? Estabelecer como as pequenas mudanças podem trazer grandes avanços. Como as pequenas mudanças podem sim te fazer alcançar um alto desempenho. Como as pequenas mudanças podem te trazer e te levar no lugar com o resultado que você deseja, que há anos você sonha, mas e que muitas vezes você é atrapalhado, né? Usurpado por todo esse movimento tão louco que é a nossa vida, né? Cheia de coisas para fazer. Então, muito obrigado, pessoal. Vocês estão aqui caladinhos, tímidos, mas eu vi que tem alguns comentários. Interessante também, eu vou deixar uma caixinha aberta, tá? Eu vou abrir uma caixinha para que vocês possam fazer as suas perguntas e aí ao longo da semana eu vou respondendo para a gente saber. E quando você identificar aí qual é o comportamento que você acha que precisa de sofrer essa alteração, que precisa de sofrer essa mudança, que você começar, eu quero te desafiar, tirar uma foto, me marcar, que eu quero repostar sobre o poder das pequenas mudanças. É muito importante a gente estar ligadinho nisso. Então, não se esqueça. Pequenas mudanças trazem, sim, grandes avanços. Na próxima quarta-feira, a gente se encontra às 20h34. Um abração para vocês e até mais.